Estão vendo o que estou vendo? Vamos chamar o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas. Senhor secretário, obrigado por estar conosco esta manhã. Você pode esclarecer a confusão aqui? Com certeza, George. E muito obrigado por me receber. Não há dúvida de que as pessoas estão vendo drones e quero garantir ao público americano que nós, do governo federal, enviamos recursos adicionais, pessoal e tecnologia. Bom, com mais informações, a localização desses drones dá alguma pista? E você acha que quando o Trump assumir o cargo, nós teríamos mais informações sobre isso? Sim, ele realmente tuitou que esses drones deveriam ser monitorados e talvez até mesmo desligados. E eu acho que essa é uma resposta muito apropriada. Precisamos levar isso a sério e descobrir o que isso significa. Do ponto de vista científico, eu sou um cientista, sabe? Há a questão de se estamos sendo visitados por uma civilização extraterrestre e, obviamente, esses drones não se originam de fora da Terra, eles parecem objetos feitos pelo homem e temos um observatório monitorando o céu 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos construindo 2 observatórios adicionais e mesmo que em 1 milhão dos objetos no céu venha de outra estrela, isso seria uma grande notícia para a humanidade. Então, estamos olhando para o céu e tentando entender isso e eu acho que, além da ciência, é claro, há a questão da segurança nacional. Professor Avi Loeb, da Universidade de Harvard. Mas é engraçado a posição vaselina dele, né? Bem engraçado. É. Sempre em cima do muro. Ah, a gente acha. Eles têm que manter a narrativa. Eles têm que manter a narrativa. Porque se eles perdem o controle da narrativa, ferrou. Ferrou para eles. Tá? É que nem com os nossos documentários. Muita gente está achando a gente de maluco, né? De terraplanista, do Diabo 4, mas não vão em cima dos experimentos que fizemos demonstrando que não existe globo, curvatura, não tem globo. Isso aí foram experimentos. Eles não podem deixar isso passar, porque se deixa isso passar, se deixa o pessoal conectar os pontinhos, a casa cai, não tem como. A gente está vendo um show de horrores, porque cada um fala um negócio. Não é? A posição deles é interessante. O Pentágono tem o John Kirby, que é um dos porta-vozes lá, teve um dia que ele fala, não, isso aí é um drone. É um drone normal, são pessoas, são drones legais, né, particulares que estão voando por aí. No outro dia, não, é desconhecido, tem que ver. Aí ontem de manhã, não foi o Kirby falando, que ele é um pateta, né? Quem acompanha aí os releases de imprensa da Casa Branca, ou do Pentágono, sabe que ele é um pateta, né? Toda hora ele só fala besteira. Um papagaio burrinho ele, do sistema. Teve outro falando, não é, que a jornalista virou, mas espera aí, vocês tiveram uma reunião ultra secreta para falar dos drones, quanto o Kirby falou que eram drones normais, legais. Aí o cara, não, mas é segurança nacional. Ou seja, que segurança nacional é essa? Eles estão se contradizendo o tempo inteiro. Agora, o mais interessante foi hoje de manhã, que eu assisti o Joe Rogan, eu assisti o Ryan Graves. O Joe Rogan, no podcast dele, entrevistou o Ryan Graves, que ele foi um dos pilotos no esquadrão que filmou o Tic Tac. Se alguém está seguindo, né, o Tic Tac é aquela navezinha, não é, que saiu pela mídia fora, acho que de 2018, 2019, principalmente no canal Fox americano, com o Tucker Carlson, alardearam para todos os cantos da Terra, não é? Essa filmagem feita por caças da Marinha Americana seguindo e filmando uma nave. E o Ryan Graves estava nesse esquadrão. E foi interessantíssima a conversa com o Joe Rogan. E ele falou, gente, tem drones? Tem, mas também tem... Ele falou com todas as letras, tem UFOs, tem naves totalmente desconhecidas, principalmente as que navegam à noite. Porque para você pilotar um drone à noite, não é qualquer um, tem que ter uma certa tecnologia e o tipo de voo que eles estão fazendo, e não tem assinatura nenhuma, eles não conseguem rastrear, de repente eles somem para onde foi, de onde está vindo. Isso é um cara que é um piloto, ex-piloto, não é, militar americano, poxa, estava no esquadrão que registrou o Tic Tac, o cara falando com todas as letras. A gente não sabe o que é, o nosso governo não sabe o que é, nossas forças armadas não sabem o que é, e isso está trazendo um grande desconforto na população. Espera aí, vocês então não conseguem proteger a gente? As descrições
são as mais variadas, gente. Tem naves, drones, eles estão chamando de drone, né? Tem do tamanho de um SUV grande, de uma Blazer, sei lá, voando na cabeça da galera, sabe? E eu vi também várias filmagens, e você consegue ver bioplasmáticas, que são as nossas, das 49 raças, você vê metálicas, não é? Você vê tipo mistas, não é? Uma metálica, mas com um tipo de configuração diferente, você não vê asa, algumas têm asa, mas não parece avião, o pessoal dando close-up, totalmente diferente, está muito variado. E não é só em New Jersey como eles estão falando, hein? Califórnia, Arizona, Novo México, Oregon, vários estados americanos, Texas, também na Inglaterra, na Rússia, na Argentina, no Japão, no mundo inteiro, gente. Muito interessante isso daí. E o engraçado é que o nosso queridíssimo Idibel, o ET Bilu, como o pessoal conhece, vários anos atrás, eu até estava conversando há pouco, estava com o Nando aqui, ele estava aqui na frente da minha irmã, a gente estava conversando, o Otávio estava aqui também, você foi, a gente ficou aqui batendo papo, lembrando, não é, das conversas, e eu falei, eu acho que eu conversei contigo hoje mais cedo, né, Otávio? De uma fala que o Bilu teve com a gente, que ele falou: os humanos foram condicionados a temer extraterrestres. Filminhos de Hollywood, é tudo monstro, está invadindo, então tem essa coisa de medo, não é? Aí fora o pessoal aí de anjo caído, que é demônio, que é não sei o quê, as loucuras todas, não é? Então ele falou: as pessoas foram condicionadas a ter esse medo. Só que elas não têm medo de luzes nos céus. Então, isso tem anos, hein, gente? Aí ele falou: vamos aumentar gradativamente a nossa presença nos céus. Isso daí é o que a gente lembrava. Só que eu fui ouvir o áudio, como eu tenho os áudios todos, eu fui ouvir. Catei, fucei, deu um trabalho, porque aqui é uma bagunça para mim achar as coisas, mas achei e ouvi a conversa toda. E na conversa toda ele fala, inclusive o Gustavo Guerra, lembrou disso daí, que ele estava também no contato. Aí ele falou isso daí. Não só as nossas, como naves de todos os lugares. E é exatamente o que a gente está vendo agora. Mas está escancarado, que a gente vê todo tipo. As bioplasmáticas, cuja tecnologia das 49 raças a gente já está acostumado a ver, né? E em todo quanto é lugar a gente já identifica direitinho. Mas essas metálicas, gente, assim, é difícil, né? As metálicas são de seres de terceira dimensão, não é? Mesma densidade nossa, não é? Que utilizam essas tecnologias mais mequetrefes, não é? Como o Bilu gosta de falar, né? Comparada com a tecnologia das 49 raças. Salvo seres de gemos, não é? Que tem uma tecnologia, apesar de serem seres de terceira dimensão, mesma densidade nossa, estão aí infiltrados pelo mundo, não é? A gente já falou várias vezes disso, inclusive aqui, eu acho, não é? As naves deles parecem as naves das 49 raças bioplasmáticas, né? Porque os seres de gêmeos têm uma tecnologia avançadíssima, muito superior à tecnologia Anunnaki, Grey, esse pessoal todo, que são essas metálicas aí, e outros também, hein, gente? Ou então possíveis vizinhos nossos, além da borda, né? Porque tem outros continentes com outros tipos de seres lá, humanos também, com tecnologias um pouco mais avançadas que as nossas, um pouco menos. A variedade é grande, tem muita coisa. Então, não duvido nada que sejam esse pessoal também. E eu também já falei recentemente, eu até estava conversando com o Fred, eu não sei se o Otávio, eu não sei se o Rafael já estava em Dakar, eu não lembro quando que foi, isso tem tempo. Foi num trabalho que a gente fez na trilha embaixo do morro. Lembra aquela trilha que tinha embaixo do morro, que a gente saía andando, não é? Passava pela magnífica ponte, pela megalomaníaca ponte, pedra fatiada, lembra essa trilha? Eu estava. Você estava? Foi um contato que fomos separados em pequenos grupos, não é? Ao longo posicionados nessa trilha. E tivemos conversações, cada grupo com seres diferentes,
que não eram das 49 raças. Não eram das 49 raças. Eu me lembro bem, eu gravei muito que o Fred Didier estava, porque ele estava falando com um cara, eu até lembro do nome, Loganir, o nome do cara. Ele se apresentou como Loganir e falou que eles eram de uma densidade um pouquinho mais sutil do que a nossa, mas eram muito próximos, eram bem filhos. Não eram dimensionais, só que eles já estavam no biosatélite. Para quem não sabe, existe uma base física, tá? Desse pessoal chegado às 49 raças, vamos falar dessa maneira, que a gente consegue, inclusive, avistar em determinados períodos do ano, e que eles estavam lá já no biosatélite, porque eles vão ter um papel importante. Isso ele falando para o grupinho ali. Conosco foi outra conversa. Cada um teve uma conversa diferente. Mas do Fred eu achei interessante. Com a gente foi meio murcha, uma árvore iluminou, acendeu toda, o cara meio sério, não deu muita... Falou mais ou menos, nem lembro direito o que o cara falou, tá bem sério. O Loganir de Andrômeda, né? Eu falei com ele. Não, ele não é de Andrômeda, ele é de um lugar perto de Andrômeda. Por isso que eu também gravei, porque pelo meu ponto de origem, né? Então, eu lembrei aqui agora. Isso aí, foi nesse dia, eu falei. Ele falou com a gente também no nosso grupo. Você estava no grupo do Fred? Não, ele falou com a gente em outro grupo, o Loganir. Pois mas é, a gente perguntou qual foi a origem. Ele falou Andrômeda, né? Não, mas você é de Andrômeda? Ele falou, não, somos de um lugar perto de Andrômeda. Ele até me deu a gravação, eu ouvi a gravação. Eles falaram no dia que eles eram parceiros das 49 raças. Exatamente. Parceiros das 49 raças. E não faziam parte das 49 raças. Não faziam parte das 49 raças, físicos, um pouquinho, levemente mais sutis, pouquinho só, não é? E que já estavam no biosatélite, estavam lá para uma primeira conversação, e que eles teriam um papel muito importante em determinado momento dessa transição que já começou, justamente pelo fato de eles serem muito mais próximos da nossa densidade, poderem interagir fisicamente com facilidade. E eles iam ter um papel muito importante, dando assim, apoio, suporte, auxílio. Não falou o que vai fazer, mas disse que tinham várias raças ali já prontas no biosatélite, já estavam observando tudo, não é? E que teriam esse papel. Então, assim, é uma dedução, não é? Eu chego nessa dedução de que o que a gente está vendo é justamente isso. Já as naves das 49 raças emboladas com naves de seres de vários lugares e também, agora aquele negócio, gente, é o que eu sempre falo, friso. Vamos ter cuidado com as palavras, que infelizmente eu vejo muita distorção, tá? De muita coisa que a gente fala. Ah, Filipão falou isso aqui. Não, está distorcido, né? Ouve e já passa distorcendo. Vamos lá. É uma opinião minha, uma opinião. Eu também acredito que possivelmente esses drones, como a gente está falando, tenham alguns por ali, eu acho, isso é uma impressão que eu tenho, de que tenham alguns drones Anunnakis ali já de olho, olhando como é que está o jardim que eles largaram, o pessoal que está chegando em Nibiru, porque Nibiru, há uns anos atrás, já estava a 23 graus de elevação no céu. Deve estar mais já, porque ele vai passar 90 graus na cabeça nossa. Não sabemos o que é, não é casa dos Anunnakis, é como o Bilu fala, uma massa desconhecida, né? um corpo celeste. Cada hora ele fala de um jeito, porque a gente não sabe o que é. É um corpo celeste, que os Anunnakis colocaram uma base lá e giram entre os anéis em cima desse treco. Tem suas navezinhas mequetrefes, usando o palavreado que o Bilu usa, né? Porque diz que a gente dá muito valor para Anunnaki, os caras são meio pereba na tecnologia, obviamente comparado com as 49 raças, com Gemos e outros, com certeza, mas eu fico pensando, isso é uma elucubração, estou aqui pensando em voz alta. Esses caras estão chegando. Vai que eles estão lançando drones, ou navezinhas, ou, sei lá, estão olhando, é uma possibilidade. É uma possibilidade, porque também Khaled Bell já falou também que
Já já esse pessoal vai descer aqui, o neguinho vai ver eles e cai de olho nu aí, zanzando por aí. Aí eu quero ver. Dentro do que o Felipe está explicando aqui, gente, primeiro assim, o pessoal que chegou no meio do caminho, por que a gente está especulando? Porque os nossos parceiros das 49 raças, eles ainda não nos informaram exatamente a informação oficial do que está realmente acontecendo agora. Né? É possível aí que nesses dias a gente receba informação aí do nosso presidente, né, ou que alguém consiga a informação, do que é que está acontecendo. Né? Então, por que a gente está especulando? Por isso, porque a gente ainda não tem a confirmação oficial exatamente do que é que está acontecendo. Né? E aí a gente está especulando em cima do conhecimento que a gente tem. Então, em cima do que o Felipe falou, né? Vamos lembrar, jogo em cima do sistema Terra é igual um jogo de xadrez. Né? Da mesma forma que as potências fazem um xadrez abaixo, né? Existe um jogo de xadrez desses outros lá em cima. Então, por isso a gente tem visto naves que se assemelham muito às tecnologias bioplasmáticas, então a gente deduz que sejam dos nossos parceiros. A gente vê outras naves de tecnologias de metal, que aí a gente pode separar em grupos diferentes, inclusive. A gente pode dizer, pode ter coisa extraterrestre, vamos verificar se tem coisa extraterrestre. Pode ter coisa Anunnaki, né? Vamos saber se tem coisa Anunnaki, né? Vamos saber se tem coisa Anunnaki. Ele falou, é plausível a hipótese que ele levou. Terceiro, pode ter também tecnologia dos homens, porque eles também copiaram tecnologias dos discos voadores que eles tinham capturado antigamente. Então, eles estavam também desenvolvendo, né, até para simular invasões extraterrestres. Sabia também. Então, vamos juntar um pouco, né, junto com as informações que eu trouxe, do inventário de coisas que foi passado pela gente no passado. O que mais que a gente pode somar? Existia um plano, né, de uma simulação de uma invasão extraterrestre. Se fosse uma simulação, então seriam coisas humanas. Pode ter isso aí também? Pode, nesse momento. Com relação aos Anunnaki, dois detalhes que é importante a gente lembrar. Primeiro não é só de Nibiru que eles vêm, porque existem bases intermediárias mais próximas. Então, ainda que Nibiru, mesmo que não estivesse tão próximo, eles poderiam enviar as sondas, como o Felipe falou, desde que não tripuladas, porque se fossem tripuladas, não atravessariam o cinturão de Van Halen, que ainda está perdendo a força. Né? A não ser que o cinturão tenha, a gente não sabe se vai receber essa notícia também, né? Que o cinturão, de repente, perdeu a força, né? E as naves começaram a atravessar, tripuladas biologicamente. Né? Então, isso é uma outra coisa para a gente saber. Como que está o cinturão de Van Halen? Está conseguindo atravessar seres biológicos ou não? Mas se não estiver, é possível ver sondas não tripuladas? Sim, é possível atravessar em sondas não tripuladas. Então, a gente tem essas possibilidades. Anunnaki vindo de bases de fora, se é tripulado ou se não é tripulado, naves humanas mesmo, outras raças extraterrestres e as 49 raças. E como tudo é meio que um jogo de xadrez, porque o Felipe Rafael deve se lembrar também de uma vez que a gente estava na fazenda e apareceu uma nave como se estivesse ali na Lua, e o Idibel falou para a gente que tinha uma frota dos nossos parceiros se aproximando para garantir uma certa segurança para a gente aqui, para a humanidade aqui, para eles perceberem, né, que no momento que viessem essas outras raças extraterrestres, eles perceberiam que existia uma tecnologia muito superior a deles, que seria das 49 raças, né, para garantir um equilíbrio ali. Por isso aí também pode ter acontecido dos extraterrestres terem levantado as suas naves ligadas aos Anunnaki, questões e humanos, mas ao mesmo tempo as 49 raças também terem aparecido ali. Peraí, eu estou vendo você, mas nós estamos aqui também, então vamos ver o que você está fazendo aí, que a gente segura a onda aí de vocês, que a gente está observando vocês aqui. É uma possibilidade também. A gente pode aprofundar em cima disso aí. Agora uma pergunta que eu faço até para o Felipe, a gente refletir aí, né? Como o Felipe falou, são opiniões, são especulações que a gente está fazendo. O Otávio também deixou bem claro que a gente não teve ainda informações confirmadas, né, do que está acontecendo neste momento. Tivemos de outras ocasiões, estamos aguardando alguns direcionamentos para
saber exatamente o que está se passando, né? Acredito que nos próximos dias teremos mais novidades sobre isso, mas fica uma pergunta. Existe a possibilidade do GO estar armando esse teatro todo diante de manifestações fidedignas dos nossos parceiros de raças parceiras, né? Das 49 raças, e o GO também está soltando alguns drones aí justamente para confundir o pessoal, para deixar todo mundo meio confuso, sem entender o que está acontecendo. E existe também um recado que pode estar sendo dado das 49 raças para o GO. De alguma forma, eles estão tentando passar alguma informação, algum recado, né? Diante do quadro e da agenda que eles têm para executar. Eu acho assim, umas 3 semanas atrás, eu estava, mais até, eu acho que foi uma semana antes da última viagem nossa na fazenda, que eu até cheguei, a viagem começou na quinta, eu cheguei no sábado, porque eu fiquei aqui, que eu estava acompanhando a CPI no Congresso americano sobre os OVNIs, sobre os UFOs. E eu estava acompanhando a CPI diariamente, o dia inteiro. A CPI surreal. Eu não cheio de curiosidade, intrigados com muita coisa que estava sendo colocada, porque o pessoal que estava depondo na CPI, Ministério da Defesa, militares, pessoas de alta patente no sistema, né, de defesa americano, fazendo perguntas super respeitosas, cheio de curiosidade, intrigados com muita coisa que estava sendo colocada, porque o pessoal que estava depondo na CPI, Ministério da Defesa, militares, pessoas de alta patente no sistema, né, de defesa americano, não é? Impressionante, assim, os depoimentos surreais, mostraram um monte de filmagens, não é, gravadas por caças americanos, por militares dentro de navio americano de guerra e tal. Ou seja, eles estavam há uma semana praticamente falando, eles estavam fazendo uma abertura, gente, mostrando, eles estavam falando com todas as palavras. Extraterrestres existem, o governo americano sabe disso há pelo menos 70 anos, temos provas, inclusive, físicas, como eles chamam de biologics, não é? De provas biológicas, ou seja, tem seres lá na mão deles. Quais seres? Só vendo. Mas afirmando com todas as letras isso. Não teve nenhum tipo de eco na imprensa. Sim, a imprensa cobriu, mas de maneira superficial. Somente a mídia independente, a nova mídia, não é? Principalmente liderados pelo âncora Tucker Carlson lá, que está com o canal dele agora, o Tucker Carlson Network. Ele está falando de OVNI assim, de uma maneira impressionante. O tempo que ele está dedicando ao tema de OVNI, ele sendo o maior âncora da TV americana, hoje o maior âncora do mundo, né? Porque os vídeos deles 400 milhões, 500 milhões, bilhão. O cara é número 1, não é longe. Tratando desse assunto, dando a devida importância e falando o tempo inteiro. Eu não entendo porque este assunto não é o centro de todas as notícias nossas. Eu não consigo entender. O governo está falando com todas... Só falta o Biden lá na TV e falou, extraterrestre existe, está aqui. Só falta isso, porque o pessoal militar todinho, da defesa americana todinho falando, afirmando categoricamente, mostrando provas e tal. Então eu acho muito interessante o timing disso tudo. Esse pessoal, nessa CPI contundente, porque já aconteceram outras, ou seja, nos últimos anos, essas CPIs sobre o assunto OVNI, que começou com o Tic-Tac, com essa navezinha que filmaram, caça americano filmou, acho que é 2018, 2019, não me lembro agora. Mas desde então estão frequentes essas CPIs, né? Mas agora essa foi uma CPI braba, era o dia inteiro, só com a nata que fala desses assuntos militares e tal. E o que acontece? Logo depois começam essas manifestações, e não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, gente.